São Camilo 2024.2 diz o seguinte: Leio é certo que se refere às relações entre os governos Jim Carter, de 1977 a 1981, e Ernesto Geisel, de 74 a 79. O governo Carter fez dos direitos humanos um dos princípios organizadores de sua política externa, e para isso amparou-se no Congresso, que acabara de aprovar a exigência da apresentação pelo Departamento de Estado de relatório sobre esses direitos em cada país beneficiário de ajuda norte-americana. Geisel, em reação, dispensou a ajuda e, em seguida, denunciou o acordo sobre cooperação militar que remontava ao segundo governo Vargas. Chegava-se desse modo ao paradoxo irônico de que o governo militar que mais fez para liquidar a repressão se visse forçado a repelir energicamente nesse domínio intromissão americana, que ia nesse mesmo sentido. Se, ainda assim, teve de enfrentar uma conspiração chefiada pelo Ministério do Exército contra a abertura, compreende-se que não restava ao presidente melhor alternativa. Tá dizendo o seguinte, que o governo dos Estados Unidos, o governo Carter, vai focar nos direitos humanos. E disse que só vai continuar ajudando os países que ele ajuda se esses países respeitarem os direitos humanos, tá? O Brasil, nesse período, está sob ditadura militar. A ditadura militar respeita os direitos humanos? Não, não respeita os direitos humanos. Então, o governo Geisel vai recusar a ajuda financeira dos Estados Unidos por causa disso. E o governo Geisel começou a atacar os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos interviram na política brasileira no governo Vargas, que os Estados Unidos apoiou financeiramente a tomada de poder por Vargas, tá? Aí ele vai denunciar isso. Só que isso é super hipócrita, por quê? Porque o próprio governo militar foi financiado com recursos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou até a colocar um porta-aviões lá no Rio de Janeiro para assegurar que o golpe militar de 64 fosse feito. Então é esse paradoxo irônico que o texto está dizendo que Geisel denunciou a intromissão dos Estados Unidos na política brasileira no tempo do presidente Vargas, só que o próprio governo militar que estava no poder no momento só foi possível chegar ao poder com a ajuda dos Estados Unidos. Enfim, destrinchamos o texto. Tendo em vista as relações entre os governos, o excesso acentua. Letra A. A ideologia nacionalista presente no conjunto das Forças Armadas brasileiras. O que seria essa ideologia nacionalista? Essa ideologia nacionalista das Forças Armadas é que apenas as Forças Armadas brasileiras têm a capacidade de gerenciar o Brasil. Tá? Eles estão rejeitando a opinião contrária de outras forças armadas, do exército americano, entendeu? Essa ideologia nacionalista, essa ideologia de eu, exército, eu, governo ditatorial, sou o melhor que tem. Eu sei o que é melhor para você. É essa ideologia nacionalista que vai dar origem ao Brasil ame-o ou deixe. É essa ideologia nacionalista, dizer que a gente não precisa de ajuda eh, externa se for para acabar com os nossos métodos. A gente não precisa de vocês, a gente é perfeito. É basicamente o que a ideologia nacionalista da ditadura militar vai propor, né? É o Brasil do ame ou deixe. Letra A, verdadeira. Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra B. O apoio da presença norte-americana aos partidos democráticos brasileiros. Perceba aqui é um distrator. O que é um distrator? É uma alternativa que parece certa, mas no fundo não está. No texto ele está falando alguma coisa de partido, de, de democracia, de partidos democráticos. Não, o texto está falando de direitos humanos, não está falando de partidos. Lembra que direitos humanos é uma coisa e democracia é outra, tá? Eu posso ter respeito aos direitos humanos sem ser uma democracia. Entendeu? A democracia é quando o povo vota, o povo tem direito à fala, entendeu? Mas não necessariamente um governo despótico, um governo ditatorial, ele
inflige os direitos humanos, tá? Ele quebra os direitos humanos. Acontece que na maioria das vezes a ditadura é assim. As ditaduras infligem os direitos humanos, mas não necessariamente, tá bom? O texto está falando dos direitos humanos, não está falando da democracia. O texto não está falando do poder na mão do povo. O texto está falando do respeito aos direitos humanos. E outra questão também que você poderia eliminar é que nesse momento aqui do governo Carter, é, o Brasil está com o sistema bipartidarista, que é a Arena versus o MDB. Isso vai acabar no finalzinho do ano de 1979. Mas quando o texto foi produzido, a gente ainda tem essa dicotomia, esse bipartidarismo no Brasil, Arena versus MDB, tá? Então não existia partidos democráticos aqui. Letra C. Os obstáculos da política oficial de contenção gradual do regime autoritário brasileiro. Bora lá. O texto aqui está falando de obstáculos da política ou está falando de uma pressão econômica dos Estados Unidos? Uma pressão econômica fora dos Estados Unidos, fora do país, uma pressão estrangeira no Brasil. Está falando dessa pressão estrangeira, tá? E o ponto central é essa pressão que os Estados Unidos estão fazendo no, no Brasil, essa pressão econômica. Algumas pessoas podem interpretar isso daqui, essa alternativa letra C, desses obstáculos, como se os Estados Unidos fossem um obstáculo para que o, o Brasil tivesse uma abertura lenta e gradual, como os militares estavam querendo, né? Algumas pessoas podem ter interpretado dessa forma. Eu entendo a interpretação de vocês e vejo que a alternativa foi um pouco mal escrita. Ficou dúbio essa interpretação, entendeu? Mas a interpretação que a banca nos dá, a interpretação que a universidade queria era aquela primeira que eu comentei, tá bom? Então a letra C tá falsa, mas com ressalvas, tá? A letra C, ela foi mal escrita. Letra D. O isolamento político da ditadura militar brasileira no continente americano. Não, apesar de ter essa pressão dos Estados Unidos pela, pelo respeito aos direitos humanos, o Brasil não ficou isolado, tá? O Brasil manteve suas trocas comerciais, manteve sua aproximação com os Estados Unidos, porque o outro lado era a União Soviética, e os Estados Unidos não queriam que a gente se aproximasse deles. Então, apesar dessa pressão econômica acontecer, não houve um isolamento político. O Brasil continuou alinhado aos Estados Unidos. Então, a letra D está falsa também. Letra E. A submissão da política brasileira às determinações do governo norte-americano. Foi justamente o contrário, né? O governo brasileiro não se submeteu ao governo americano. Inclusive, deu ali uma espetada, uma indireta. Fez aqui uma acusação de que o governo americano interviu no Brasil através de uma cooperação militar no governo de Vargas, tá bom? Então, letra E também tá falso, ficamos com a letra A, lembrando da ressalva interpretativa da letra C.